Bom, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, conversando com vocês, trocando as nossas energias, claro, sempre fazendo novos amigos e falando de tantas coisas, assim, de espiritualidade, que é o foco do nosso programa. É tão gratificante. Eu, assim, estou meio que viciada ou grudada aqui na Maria Pereda, que a Maria Pereda é formada em Química, doutora em Farmacologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é também escritora da trilogia O Sol Negro e professora na Escola do Método de Integração, uma escola online de desenvolvimento humano. Como vai, Maria Pereda? Tudo bem? Bem, Beth, estamos muito ressonantes, como sempre, né? Muito parecidas em opinião, em forma de ver as coisas, então isso dá certo. Eu amo assim, o seu trabalho, assim, como cientista, pesquisadora, assim, é fantástico. E trazer à luz, né, tantos conhecimentos que para muita gente pode não dizer nada, mas para outras tem sido assim um conforto, né, um entendimento, assim, porque a luz, né, do conhecimento é que faz a gente evoluir, né? Exato. Meu trabalho é levar informação de boa qualidade, embasada cientificamente ou embasada pelos melhores pilares dentro do tema em que eu vou abordando, e com isso expandir a consciência das pessoas, né? Como você disse, criando espaço na consciência, a gente gera esse estado de expansão, ver mais, entender melhor. Muito bom. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre o lendário Rei Arthur, todo mundo já ouviu falar, que foi um lendário líder britânico que, de acordo com as histórias medievais e romances de cavalaria, liderou a defesa da Grã-Bretanha contra os invasores saxões no final do século V e no início do século VI. Os detalhes das histórias arturianas são, em sua maioria, compostas por folclore, invenções literárias, e sua existência histórica é motivo de debate acadêmico entre os historiadores contemporâneos. Bom, vamos começar pelo realmente a lenda do Rei Arthur e do que originalmente se tratava, porque ele é tão falado, né? E na verdade a gente queria saber o mais próximo da verdade mesmo. Então, é uma composição de uma série de fatos, inclusive o que você acabou de dizer, séculos V e VI, as defesas contra a invasão dos saxões e de Bretanha que estava completamente desmembrada. Então essa é uma parte, mas não se sabe se esse Arthur que se foca nessa lenda de defesa contra os saxões era mais uma esperança de um rei que unificasse reinos separados, ou simplesmente trazia uma ressonância de um passado muito mais distante, que é o se considera. Então, assim, nós temos uma memória perdida no tempo, que Carl Jung, o grande psicanalista da psicologia analítica, ele diria que seria uma memória coletiva de um passado da humanidade, onde, por exemplo, existiam terras nórdicas, e tanto se fala que Arthur foi até essas terras nórdicas, e vários cavaleiros foram até as terras nórdicas, que ficavam nas regiões geladas, para alcançar os seus propósitos de conhecimento, porque ali estavam as terras chamadas de Thule, que eram as terras ancestrais. Então a lendária Thule era uma lendária ilha, né, que era isolada, e que os cavaleiros teriam que navegar 3 horas de viagem para chegar lá. A partir dessa ilha sagrada, onde se conheceria o desenvolvimento interno do ser, se alcançaria um processo parecido com o que se chama de iluminação, é que foi depois jogado para o sul da Inglaterra a história de Avalon. Então foram pegos vários pedaços da memória coletiva de lendas muito mais antigas na memória da humanidade e trazidas. Então a história do Arthur, ela leva a um desenvolvimento do desafio interno. Eu tenho que saber quem eu sou, encontrar a minha força interior. Para que eu possa fazer emergir essa força interna, eu preciso me tornar um rei. Só que esse rei não é exatamente o rei que unifica os reinos. É o rei que unifica o nosso interior, as partes que eu ainda não sei quem eu sou,
o meu emocional alinhado com o meu mental, o meu lado escuro, que eu tenho que fazer surgir e brotar para fora, e ser capaz de faceá-lo como um rei faceia o seu inimigo, olhando nos olhos, e através desse processo de confrontar a si mesmo, fazer-se conhecer e integrar as partes. Então essa integração dos reinos é um sonho externo de uma integração interna do nosso lado psicológico, emocional, digamos assim, mental e espiritual. Poxa, então todas as lendas do Rei Arthur visa isto, unificar as partes internas que ainda estão fragmentadas. Exato, é por isso até que se colocou, depois do século V, mais especificamente a partir de 1485, quando um escritor chamado Sir Thomas Malory criou o mais famoso livro, que é a configuração da história que a gente conhece hoje, mais famosa do Arthur, que é A Morte de Arthur, chamada assim, o livro. Então, nesse contexto, se tirou a ideia primária das lendas celtas, porque Sir Thomas Malory introduziu os elementos cristãos, católicos, melhor dizendo, como o cálice sagrado, aquele cálice que se coletou o sangue de Jesus, e quando, na verdade, nas lendas celtas, o lado sagrado estava no caldeirão celta. Então, as lendas de Arthur são antes da Igreja Católica entrar na Bretanha, né? E isso vinha do caldeirão celta, onde os celtas colocavam ali todo o processo interno da magia, digamos, que eles conheciam, mas essa magia era uma alquimia da transformação do homem em algo superior. Sempre o processo de Arthur e o processo das lendas celtas levavam para o confronto com o seu inimigo interno, além do inimigo externo, o conhecimento de quem você é, trazer para fora esse seu lado oculto e ser capaz de faceá-lo. Por isso que nas lendas celtas, Arthur vai ao submundo. Ele desce até o centro da terra, onde está o sol interior, para que a partir do fato dele descer para o submundo, esse seu lado escuro pudesse ser conhecido, confrontado, e ele fizesse o processo da ascensão em direção ao sol, se tornando um rei solar, iluminado. Que bonito, né? Agora, qual a ligação do mago Merlin nas lendas do rei Arthur? É um lado espiritual, novamente, que vai sendo representado. Ele existiu, esse mago? Não se sabe. A história de Merlin, na verdade, é um paralelo com a história da Atlântida e os magos atlantes, que ciência e espiritualidade estavam juntos naquela época, uma coisa que nós vamos resgatando dentro do mundo da ciência hoje, né? Mas na época da Atlântida, as terras anteriores, as terras como nós as conhecemos agora, a porção final da Atlântida afundou mais ou menos por volta de 10.800 a.C. Essa foi a porção final. A Atlântida veio afundando em terras no centro do Oceano Atlântico por mais de 150 mil anos, até que a porção final, em 10.800, afundou de vez e nós perdemos a sua história. Então, o que acontece é que o mago Merlin representa ou pertencia, como eu falei, as lendas de Arthur são muito anteriores ao que se fala, a aquele mago, que não era um mago, e sim um cientista, que trabalhava com o mundo quântico, capaz de transformar as coisas através de um conhecimento que é da nossa realidade, como sendo algo mutável em função daquilo que você é e você expressa. Então a sua realidade se transforma por um espelho do seu mundo interno para o externo. Isso é o que a ciência diz hoje. Você vive em realidades paralelas e o que você vivencia é uma projeção da sua frequência interior, dos padrões que você tem dentro. A própria psicologia analítica fala isso, de Carl Jung, que gostava muito, por sinal, do processo alquímico. O Jung era um alquímico, era um esotérico, que transformou esse conhecimento naquilo que se chama estudo do homem e dos seus arquétipos e seus padrões internos dentro da psicologia analítica. Então, o que você tem como um mago acompanhando Arthur seria o guia, aquele ser que te guia, invisível ou visível, que te acompanha num processo de desenvolvimento aqui nessa terra para alcançar níveis maiores de consciência. Poxa, e
Nós temos muitos filmes que retratam as lendas do rei Arthur, né? E que faz um sucesso gigantesco. Conhece mais aquele Brumas de Avalon. Nossa, né? é verdade. Que tá bastante baseado no livro de Thomas Malory, que é A Morte de Arthur. Segue esse padrão. Depois o filme Excalibur, de 1981, que foi um estrondo de famoso, totalmente baseado no livro A Morte de Arthur, de Thomas Malory. E agora, recentemente, maravilhoso, que eu recomendo para quem gosta de quebrar paradigmas, o filme Arthur, A Lenda da Espada, que está no cinema agora, que é um marco da demonstração do desenvolvimento interior do próprio Arthur, onde se tira um monte de partes da história que só coloriam sob um aspecto de diversão. Mas quando você foca no Arthur, que é o caso desse filme, o foco é no Arthur, no seu desenvolvimento do arquétipo do rei, que ele é o arquétipo do herói que não se reconhece, o herói que não sabe quem é. E quando alguém vai e lhe diz quem ele é, que na história do filme do Guy Ritchie, ele teve que fugir, porque o tio matou seu pai, Uther Pendragon, e ele foge, é criado por umas senhoras, até tipicamente daquela época, ele foi resgatado da água, como se fosse o próprio Moisés, né? Resgatado da água e criado por umas mulheres, onde então ele não sabia quem ele era, aliás, nem elas, né? E ao crescer sem saber quem é, de repente, nesse caso, lhe contam quem é, ele colide com a sua verdade, né? E ao colidir com a verdade, ele nega. Ele nega. Típico padrão de quando nós sabemos, ou alguém nos diz, o poder interior que está dentro de cada ser humano, as pessoas negam e exigem que esse poder venha de um terceiro. Nós damos o nosso poder para o terceiro, de fora, e não queremos reconhecer, porque tem um trabalho interno a fazer para você. Então, dá trabalho, né? Ser capaz de pegar essa espada e lidar com esse poder interno. E exato, as pessoas se negam ao trabalho de facear a si mesmo. E no filme do Guy Ritchie, eles colocam o Arthur nesse desafio interno, uma luta interior enorme, até o ponto em que, de repente, ele, então, através do trabalho, que ali é uma maga, não é um mago, é muito bacana, é uma maga que o acompanha, Guy Ritchie quebrou todos os padrões da lenda anterior, a maga o faz lidar com ele mesmo, até levando um pouco a ideia de quando Star Wars, Guerra nas Estrelas, sim, o Yoda leva o Luke Skywalker para dentro da caverna, que é o mito da caverna de Platão, onde você vai confrontar suas sombras, né? O que você vai ver dentro da caverna é o que tem nas suas sombras. Então, nesse filme, Arthur é levado a um trabalho interior, em visões daquilo que ele tem dentro dele, para ele ser capaz de lembrar o seu passado, porque ele era uma criança de 3, 4 anos, quando ele viu o pai ser assassinado pelo próprio tio, né? E ao trazer de volta essa memória, ele tem que confrontar o tio e a ele mesmo, para alçar sua força de volta e ser capaz de segurar a espada Excalibur, porque ninguém podia lidar com aquele padrão de energia tamanho que era Excalibur. Quando ele colocava a mão, ela simplesmente o elevava e trazia visões e visões de realidades paralelas e seu potencial divino. E ele se recusava a seguir isso. Esse é o mito do nosso desenvolvimento interior aqui na Terra. As pessoas se negam a se lançarem em luta de seu próprio confronto. Elas se confrontam com outras pessoas, né? Mas não tem coragem de o confronto consigo mesmo, né? Que é o principal. Agora, bom, esse filme está aí nos cinemas, é atualíssimo. Agora mesmo. E aí coloca uma mulher, né? Uma maga. Isso tem alguma coisa tem, a ver? Porque se você olhar os filmes que tem estão que ver o vindo empoderamento agora, da mulher, é isso? Exato. Está vendo um resgate, pelo menos filosófico, né? Do sagrado feminino. Então, em Star Wars, as novas edições agora que você vê, é uma moça que substitui Luke Skywalker. Então, o poder agora do Jedi está na mão de uma mulher. Todos os filmes, assim, de aventuras ou de ficção científica, está tendo um foco no sagrado feminino, que é um resgate do equilíbrio. Porque a nossa história, né, digamos, da nossa linha do tempo, começa, da humanidade, com um desequilíbrio do sagrado feminino
para depois as religiões... O sistema patriarcal. Isso, as religiões abrâmicas, as derivadas de Abraão, né, as 3 grandes religiões, se impuseram suprimindo o feminino. E vem ocorrendo agora um resgate lento, mas constante, de uma visão da importância da mulher. Ninguém é melhor do que ninguém. A mulher não é melhor que o homem, nem o homem é melhor que a mulher, mas os dois juntos em equilíbrio é que deve existir nessa realidade em iguais condições. Então esse resgate tenta equilibrar. E o fato de colocar uma maga foi fantástico exatamente com essa visão. Isso, né? Que dizer, Arthur só tudo... se tornou Arthur no filme de Guy Ritchie, esse que está no cinema agora, devido a essa maga que fez o grande trabalho. Né? Porque esse empoderamento da mulher não é aqui. Hoje é uma palavra que está sendo muito usada, mas não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Exato. Principalmente em Hollywood, que eles têm a condição de transformar isso num filme. Você tocou num ponto, porque o Hollywood trabalha com arquétipos, né? Todo filme que se torna um sucesso é um filme que trabalha bem os arquétipos, como bem dizia Joseph Campbell, que foi o maior especialista no assunto, que publicou O Poder do Mito e outros livros a respeito. Então, quando você vê os filmes de grande sucesso, eles todos trabalham com o arquétipo do herói, são vários níveis de heróis, ou com outros arquétipos que estão no inconsciente coletivo. Star Wars, né, Guerra das Estrelas, é totalmente montado em arquétipo. E quando você assiste um filme onde os arquétipos são bem desenvolvidos, você tem um ganho interno, porque você entra na conexão inconsciente. E aquilo que acontece no filme te resgata quando o herói então ressurge, e ele sai da sua cinza e nasce com toda a força, ele te impulsiona para o seu poder interior. Claro, né? Isso. Então, essas lendas do rei Arthur leva a ele, o foco é esse, é resgatar o poder Exato. que todos nós temos, não esperar do outro. É você, sempre você, está dentro de você. Você se tornar o rei. O rei é aquele que olha de frente, no olho, não se esconde, é capaz de ir aonde tiver que ir, seguro, sabendo que dentro dele e ao redor dele, ele tem tudo, todo o apoio dele mesmo e do mundo espiritual que vai levá-lo até onde ele tiver que ir, né? Então ele vai fazer o seu trabalho sem temer. E isso é o segredo do sucesso na vida. As pessoas perguntam, como é que eu faço para ter sucesso? Eu falo, faça o melhor que você tiver para fazer, da melhor maneira possível, até que não haja mais nada a ser feito, e com toda a empolgação do mundo, vibração positiva, e solta. É isso que você faz você ter sucesso, é você fazer. Em todos os níveis, sucesso, que é relativo à palavra sucesso, mas... Sim. Em todos os níveis, alcançar o seu objetivo. Almeja, né, que é aquilo que te faz vibrar, em vez de você fugir e querer que alguém resolva o seu problema, faça por você, que é muito comum, é você ir àquela luta. Então essas lutas de Arthur, lindo isso, né, na sua integração, né, de vencer seu inimigo, integrar suas terras, manter seus cavaleiros arquetípicos, 12 cavaleiros, e ele é o 13º, né, tal qual Jesus era o 13º, e haviam 12 apóstolos. Essa visão do 12 é uma visão da unidade completa, né? Já que a Terra, a estrutura da Terra e toda a estrutura esférica, ela está dentro de uma estrutura de 12 faces, chamada de dodecaedro. Então esse 12 é a estrutura da nossa realidade como um todo, só pode ser a unidade. E o 13º é aquele que comanda esse processo no 12. Então é uma mensagem linda, né? Que no caso o 13º seria uma consciência cósmica. A nível nórdico, né, da sabedoria nórdica, o número 13 era o número da deusa, né? Porque era uma época em que, antes do catolicismo, a sagrada deusa é o que existia, mais que o Deus, porque ali era um momento em que a energia feminina era muito considerada. Então, 13 estava ligado à sabedoria profunda, ao número de transformação, porque o que faz uma mulher? Gerar a vida, gerar uma nova transformação, uma nova etapa, um novo reinício. Então, para os nórdicos, o 13 era o número mais importante de todos, junto com o 9, que também tem a ver com inícios e fim, né? Mas o 13 era o número da deusa. E depois a Igreja Católica o
digamos, transformou em algo negativo, levando até para o lado das bruxas, porque aquelas, no paganismo, aquelas mulheres que sabiam lidar com ervas, que tinham todo o conhecimento da natureza, inclusive xamânico, foram demonizadas por causa da concorrência, né? Então a Igreja Católica precisou demonizá-las como bruxas, e aí veio as lendas da bruxa, e o número 13 foi anexado à bruxa. Isso foi desvirtuar um conhecimento importante, onde até o número foi, digamos, mal caracterizado devido a interesses. Se fosse assim, então, como eu falei, Jesus era o 13º, né? Então então tudo está certo. Hoje as mulheres estão tentando realmente, estão conseguindo ocupar o seu lugar. Sim, falta bastante chão ainda, porque o mundo, principalmente por causa do meio religioso, supressivo para o sagrado feminino existe, mas está tendo sim um processo de resgate e tentativa de equilíbrio. Na hora que isso se equilibrar, onde dois lados são tão importantes quanto, digamos, cada um dos lados é tão importante quanto o outro, então isso fará com que essa energia se equilibre e a unificação dos reinos possa ser mais fácil, ou seja, todos os lados, o mais intuitivo, o mais passivo, cada mulher, o mais amoroso, e o mental, que é o masculino, mais analítico, mais ativo, né? Esses dois lados juntos é o que cria a totalidade da forma como nós a necessitamos hoje, um equilíbrio maior. O mundo tem guerras por causa do lado masculino em excesso. Ele é mais ativo, ele é mais analítico, ele é menos coração, ele é mais agressivo. Nós precisamos da energia feminina em maior expressão, que é a passividade, a amorosidade, a compreensão, o maior diálogo, tudo isso vem com a energia feminina. Então, conforme isso for aumentando, com certeza as guerras e as manipulações diminuirão. Parecer, né? Bom, gente, um programa de altíssimo nível. Eu simplesmente eu prefiro nem falar, assim, eu quero escutar, porque é uma aula de história, assim, que poucas vezes nós temos oportunidade de assistir, né? Mas eu só tenho mesmo que te agradecer muitíssimo. Estou colada em você, você sabe. Estamos. E você deixa o contato dos seus vídeos, né? Sim, quem quiser me conhecer melhor no canal do YouTube, é O Sol Negro 11, tudo junto, que é o nome da minha trilogia de livros. Então, O Sol Negro 11, ou tracinho Maria Pereda, e procura o canal O Sol Negro 11. No Facebook é O Sol Negro -livro. Então, é bem fácil me achar. Tem aulas gratuitas, eu estava inclusive indo para cá assistindo a sua aula. Vídeos. Eu vendo a sua aula pelo Facebook. Ontem mesmo eu fiz uma transmissão ao vivo. Essa que eu estava vendo. Exato. Muito bom mesmo. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E eu conto com você sempre, com certeza, viu, Maria? só chamar. Porque adoro ouvir você falar, assim, um conhecimento muito além do que a gente pode imaginar. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho.